Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos aqui mais uma aulinha do nosso mini curso preparatório para o exame da ordem. Lembrando que essas aulas aqui, elas são aulas resumidas, né, do conteúdo que foi passado em quase 3 horas. Nós iniciamos aqui falando sobre o processo legislativo, na verdade sobre a competência privativa do chefe do executivo e o vício de iniciativa não se convalidando mesmo com a sanção do chefe do poder executivo. Essas frases que eu acabei de dizer agora, nesse início de aula, se você acompanhou, você está bem. Se você não acompanhou, tem que acompanhar. Olha só as setinhas que eu faço aqui em verde, em alaranjado, né? Você nota que o verde ele vem daqui para cá e depois volta para a casa iniciadora e vai para o chefe do executivo para que ele sancione o VET, certo? Diferente da alaranjada. A alaranjada iniciou-se na casa iniciadora, foi para a casa revisora e não voltou para a casa iniciadora. Qual que é a diferença? A diferença é que em uma delas nós tivemos aqui alterações substanciais no Senado Federal, a outra nós não tivemos. Quando houver alterações substanciais no Senado, tem que voltar para a casa iniciadora para que depois vá para a sanção do chefe do Poder Executivo. Seja como for, no topo nós temos a Constituição Federal e abaixo nós temos as leis, certo? No topo a Constituição Federal, abaixo nós temos as leis, e aí dentro dessa logística aqui, só estava reiterando que a Lei Orçamentária Anual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual, são leis de competência privativa do chefe do Poder Executivo, assim como remuneração dos servidores públicos, tá? Criação de órgãos e cargos, é o Executivo que faz. Seja como for, aqui é o processo legislativo, mas não é só o Executivo que inicia o processo legislativo, né? Nós também temos o próprio povo, por meio de 1% do eleitorado nacional, dividido em 5 estados, com pelo menos 0,3% em cada um dos estados. Então, nota que a criação de lei não começa somente com o chefe do executivo, começa com qualquer do povo, inclusive também com o Procurador-Geral da República. Depois eu mostrei aqui os órgãos do Poder Judiciário, na verdade um pouco aqui da logística, né, para mostrar a criação da súmula vinculante. A súmula vinculante é criada pelo STF, somente o STF cria súmula vinculante. Mas súmulas todos os tribunais têm, inclusive o próprio STF. A jurisprudência é a uniformização do entendimento de vários julgadores, certo? Bom, depois trouxemos aqui a hierarquia, né, do Hans Kelsen, do ordenamento jurídico. Temos no topo a Constituição Federal e as emendas constitucionais têm força de Constituição, por meio de maioria qualificada, 2 turnos, 3/5 dos votos. Nota que para leis ordinárias e leis complementares, nós temos esse tipo de setinha aqui. Né? Olha só, essas setinhas que eu mostrei aqui. Tá? Olha só, essas setinhas aqui. É diferente, esse é o processo para a criação de leis. Agora, olha só a criação de emenda constitucional. Tá vendo? Não tem aqui setinha para o chefe do executivo, ou seja, as emendas constitucionais não passam pela sanção veto por parte do chefe do Poder Executivo. Bom, trazendo aqui a baila, a logística da súmula vinculante ainda, mostrei para vocês que a súmula vinculante, reiterando o assunto da aula anterior, a súmula vinculante, ela vincula toda a administração pública direta e indireta nas esferas federais, estaduais e municipais. Só não vincula a função legislante dos poderes, no caso, o legislativo, sua função típica, e no executivo, sua função atípica. Só reiterando também o fato de que nós temos Constituição em cada um dos entes federativos. No município, o nome é Lei Orgânica Municipal, assim como no Distrito Federal. Tá? No Estado e na União, não. É Constituição Federal e Constituição Estadual. Mais uma vez, dentro dessa lógica também, né, gente, só para mostrar as hierarquias das normas constitucionais e algumas lógicas. Para você não pagar tributo, você tem imunidade, isenção e alíquota zero. Imunidade está prevista na própria Constituição, isenção nas leis e alíquota zero em algum ato simples do Poder Executivo, um decreto, por exemplo, só para mudar o valor da alíquota, aquilo que multiplica pela base de cálculo, para você saber quanto que você paga de IPVA, ou de IPTU, ou de ICMS, ou de imposto de renda. Aqui, só mais uma vez, né, a repetição da imagem, tá? E aqui eu mencionei sobre as pessoas que podem propor uma emenda à Constituição. Nota que não tem o povo, tá? O povo não propõe emenda constitucional. Nós temos aqui emendas constitucionais, são propostas pelo presidente da República, 1/3 da Câmara, ou, aqui é ou, não é e, tá? 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado, e mais da metade das Assembleias Legislativas. Tá bem? Olha só, mais aqui ao lado, né, nós temos as leis, pessoal. As leis, elas são propostas por quem? Por deputados, senadores, procurador-geral da República, uma comissão dentro da própria Câmara dos Deputados, Poder Judiciário, o próprio povo, por meio de 1% do eleitorado, dividido em 5 estados, e cada estado com pelo menos 0,3% dos eleitores. Processo legislativo, esses tipos de setinhas aqui, casa iniciadora, casa revisora, depender da alteração substancial da lei em si. Esse aqui foi uma conta que eu fiz para explicar, né, maioria absoluta e maioria simples. Né? Essa explicação aqui demora um pouquinho mais, mas dividiu por dois, maioria absoluta, para iniciar a votação. Para iniciar, desculpa, o trabalho dentro do Congresso Nacional. Depois que comprovou que tem pelo menos a maioria absoluta dos presentes, aí você pode trabalhar com leis ordinárias ou leis complementares. No caso da lei complementar, é sempre o mesmo número. No caso da lei ordinária, depende da quantidade de presentes, desde que já tenha iniciado pelo menos com a maioria absoluta dos membros. Tá bem?
Bom, aqui nós temos também um início de conversa, né? Eu disse que não tem hierarquia entre lei ordinária e lei complementar, só que isso não significa que não tenham matérias reservadas à lei complementar previstas na Constituição Federal. Por exemplo, o IGCIR, o Imposto sobre Grande Fortuna, Empréstimo Compulsório, a Contribuição Social, o Imposto Residual, são todos tributos de competência da União e devem ser criados por meio de lei complementar, maioria absoluta. Assim como a aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade, a matéria de decadência e prescrição também é reservada à lei complementar. Olha só, a isenção tributária não é matéria reservada à lei complementar. É bem interessante isso porque, às vezes, eles colocam na prova a necessidade de uma lei complementar para a criação de uma isenção tributária. Não tem necessidade. Lei complementar, pessoal, matéria reservada à lei complementar não pode ter medida provisória a respeito. Tá bem? Não pode ter medida provisória a respeito. Bom, aproveitei que eu pedi para fazer um post-it de lei complementar, também pedi para fazer um post-it de 2/3, né? Criação de súmula vinculante, a criação de lei orgânica municipal, e depois a modulação dos efeitos temporais e uma decisão do controle de constitucionalidade, tá? Que eu expliquei um pouco depois, né? Que é para aprofundar os efeitos do tempo, né? Enfim, os efeitos, os tempos do efeito, efeito do tempo. Aí eu trazendo aqui a lógica, né, de abandonarmos o senhor feudal e lembrar que o senhor feudal é o Estado é um território com um povo e um governo, certo? Aí toda a carga tributária, aquilo que é pago por quem contribui, vai ser levado em consideração como receita pelo plano de governo que vai ser que vai custear ali os direitos de segunda dimensão, educação, saúde, previdência, cultura, lazer, né? Tudo é custeado por alguém buscando para trazer a igualdade. E aí eu expliquei aqui a evolução das dimensões dos direitos humanos, temos primeira, segunda e terceira dimensão. Alguns falam gerações, outros falam dimensões. Dimensão, eu acredito que seja mais correto o técnico, o termo, por conta de que, quando você fala em geração, dá a ideia de que está acabando uma e iniciando outra, né? A dimensão não. A dimensão não acaba, porque vai se estendendo a logística, mas uma sempre influencia a outra. Tanto é que, na minha explicação, eu disse que antigamente, no estado absolutista, cada 10 sacas de café você pagava 9. Quando você pede para o rei abandonar isso e deixar você livre, cada 10 você não paga nada, você vive livre. Só que a liberdade, que é o estado abstenteísta, né, aquele que fica na dele, a liberdade se torna libertinagem. E aí você precisa ajudar as pessoas que sofrem muito. E aí a logística da Revolução Industrial, não dando direitos trabalhistas para ninguém, a coisa fica feia. Então aí você tem a lógica da necessidade do Estado voltar a agir. Então você busca a igualdade. Por meio de ações afirmativas, o Estado traz cotas, ele vai criando modos e formas de buscar a igualdade, trazendo educação, saúde e segurança e previdência. Nota que para ele trazer essas coisas tem um custo. E aí, de novo, cada 10 sacas, você vai contribuir com quantos? 3, 5, 7? Quanto que você vai pagar de novo? Nota que você acaba voltando para o Estado antes da liberdade. Então fica sempre esse jogo. Mas aqui, o Estado criou o neoliberalismo, que é uma liberdade nova, em que ele passa os serviços públicos para os particulares por meio de licitação. Só que ele cria alguém para cuidar disso. Então você tem aqui, por exemplo, a Oi, a TIM, Vive, é Claro, cuidando do serviço público de telefonia do país. Só que a administração pública cria uma autarquia, uma agência reguladora, para cuidar disso aqui, para observar, para verificar se a prestação de serviço público feita pelo particular não está sendo abusiva. Lembrando que a autarquia é uma pessoa da administração pública indireta, de cada um dos entes consorciados. Todos os entes da administração pública, né, todos os entes da administração pública, União, Estado, DF, município, eles podem ter a sua administração pública indireta. Autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. Cada ente federativo pode ter, certo? Cada um dos entes federativos podem ter isso daí. Tá bem? Gente, só reiterando aqui, a autarquia ela é criada por lei, certo? E aqui o esqueminha abaixo fica um pouco melhor, né? A autarquia, ela é criada por lei. As sociedades de economia mista e empresas públicas, a lei autoriza a sua criação. E as fundações públicas, ora elas são criadas por lei, ora elas são criadas depois de uma autorização da lei. Nota que eu estou falando só lei, não estou falando lei complementar. A lei complementar define a área de atuação de uma fundação pública, mas ela não cria a fundação pública. Tá bem? Só reiterando aqui também o assunto, a criação de uma autarquia, pessoal, ela vem da lógica de que, dentro da própria desconcentração administrativa entre os órgãos subalternos, superiores, autônomos e os independentes, aqui dentro eles não convencionam a forma de resolver mais fácil o assunto. Uma droga, por exemplo, eu não sei que entorpecente que é. Então, quando, antes de criação da ANS, da Anvisa, não tinha como resolver o problema, mas ó, a gente não vai dar conta de resolver esse assunto aqui não. Igual a Agência Nacional de Aviação Civil, não é na verdade? A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, é. A ANAC, ela veio quando nós tivemos um problema lá do Legacy, né, que bateu num Boeing, não sei. Então, o Estado entendeu que ele não conseguia cuidar da aviação do país. Ele teve que criar uma nova pessoa jurídica, que era a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, para cuidar do sistema aéreo brasileiro.
Ele não estava dando conta sozinho de fazer tudo, tá bem? Então, eu só digo isso e reitero por conta de que aqui também está sendo criado, né, uma pessoa da administração pública. Só isso. Está sendo criado uma pessoa da administração pública. O investigador conversa com o delegado, conversa com o Ministério da Segurança, conversa com o executivo, aí ele pede, aí uma lei cria uma autarquia. Essa é a logística da descentralização administrativa. Descentralização tem ente de ente da administração pública, tá bom? Bom, aí aproveitei e fiz um outro desenho aqui, que era para mostrar, né, a administração pública quando ela presta serviço público e quando ela presta atividade econômica. Quando ela presta serviço público, é a direta e a indireta, toda ela por completo. Quando ela presta atividade econômica, somente as estatais, sociedades de economia mista e empresas públicas. Essas duas não são a mesma. Lembrando que nós temos 5.570 municípios no Brasil todo, e baseado nessa lógica, você deve entender e, obviamente, verificar, né, que a sociedade de economia mista nem sempre é a mesma. Não é só o Banco do Brasil que é uma sociedade de economia mista. Não é somente a Petrobras. Não é somente a empresa Y, a empresa X. Tem um monte de pessoas jurídicas que são sociedades de economia mista e empresas públicas. Quando ela presta serviço público, a responsabilidade é objetiva. Significa que você tem que demonstrar somente o ato, dano e o nexo. Agora, na responsabilidade subjetiva, você tem que demonstrar o ato, dano e o nexo e também demonstrar o dolo e a culpa. Tá bem? Bom, aí eu vou parar por agora, mas depois eu volto a explicar aqui essa segunda parte da aula, que eu explico a cláusula de reserva de plenária, pertinência temática, modulação dos efeitos temporais de uma sentença no controle de constitucionalidade e a mutação constitucional. Foco, força e fé, não sei se você já curte ou já segue o canal, não deixa de seguir, dá uma curtidinha e encaminha para um colega, caso ele queira ver esse resuminho. Beijo do Magro. Vamos que vamos.